Dezembro chegou, o Natal tá logo aí, é época de pensar na ceia, na piadinha do pavê e, é claro, na troca de presentes. Boicotar a uva passa. Só que aí tem o seguinte, você já parou pra pensar de onde veio? Quem é que fabricou as roupas que você quer dar ou ganhar de presente? Eu pergunto isso porque trabalho escravo não é coisa do passado. Pelo contrário, na verdade tem uma boa chance que algum produto desses que vai chegar na tua mão esse final de ano tenham sido feitos em condições análogas à escravidão. Infelizmente é uma coisa bem mais comum do que a gente acha que é. Hoje em dia, pelo menos 20 milhões de pessoas no mundo inteiro são vítimas de algum tipo de trabalho análogo à escravidão. E mesmo esse número deve estar sendo subestimado, de acordo com a própria Organização Internacional do Trabalho. A gente fala trabalho análogo à escravidão e não propriamente escravidão, porque a rigor o patrão não tem a propriedade sobre o trabalhador que ele explora. Mas isso é só uma questão formal, porque na prática, como a escravidão contemporânea está muito associada ao tráfico de pessoas, na verdade existe sim uma relação quase que de propriedade mesmo. No Brasil, a estimativa é algo em torno de 370 a 400 mil pessoas vítimas da escravidão contemporânea. É que a escravidão contemporânea, como a gente conhece ela hoje, é diferente daquele modelo clássico de escravidão que a gente se acostumou a ouvir falar nos livros de história. No mundo de hoje, a escravidão se manifesta quando há condições degradantes de trabalho, servidão por dívida, ameaças à integridade pessoal do trabalhador, qualquer tipo de restrição à liberdade, jornadas exaustivas de trabalho, retenção de documentos, qualquer tipo de trabalho forçado, entre outras várias condutas criminosas. Na zona rural, a maioria das vítimas é homem. Nas cidades, os homens seguem vítimas, dessa vez da construção civil e da indústria têxtil, e no caso de mulheres e crianças nas cidades, além desses tipos de exploração, também é muito frequente o absurdo da exploração sexual. Apesar de alguns retrocessos recentes, a ONU considera o Brasil uma referência internacional quando o assunto é combate à escravidão. A Política Nacional de Combate ao Trabalho Escravo foi criada no Brasil em 1995, na gestão do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso fez com que o Brasil fosse um dos primeiros países no mundo a reconhecer que o problema existia dentro do seu território. Desde então, a gente tem dado vários exemplos para a comunidade internacional. Aqui em São Paulo, por exemplo, uma pioneira lei estadual, apelidada de Lei Bezerra, autoriza a cassação por 10 anos do cadastro de contribuintes do ICMS de qualquer empresa flagrada usando o trabalho escravo, atingindo em cheio o bolso de quem pratica esse tipo de crime. Só que nem tudo é avanço também. Acontece que combater a escravidão hoje em dia significa combater muitos inimigos políticos muito poderosos. Por isso que tem várias conquistas importantes dessa luta, como a própria definição do que é trabalho escravo, que são alvo de constantes ameaças da parte de gente muito importante, muito poderosa na nossa elite política. Quem é que não lembra que ano passado uma portaria do Ministério do Trabalho quis aliviar a barra de quem usa o trabalho escravo para lucrar, partidarizando a famosa lista suja, uma importante ferramenta técnica na conscientização das pessoas sobre a presença do trabalho escravo no nosso cotidiano. É tipo uma lista com todas as empresas flagradas usando trabalho escravo. E de uns tempos para cá também tem dado muito certo, infelizmente, as tentativas de contingenciamento do orçamento destinado à prevenção e combate à prática da escravidão contemporânea. Claro que há muito interesse em jogo, muita gente rica e muito poderosa tem interesses diretos nesse debate. Tem que impor prejuízo, tem que machucar o bolso de quem se utiliza desse crime para lucrar de maneira indevida. Às empresas cabe monitorar as suas próprias cadeias produtivas, inclusive dos seus fornecedores. Aos governos cabe fiscalizar e punir de maneira exemplar quem usa trabalho escravo para lucrar. É uma questão de garantir o cumprimento da lei, só isso. Mas para acabar de vez com a escravidão contemporânea, a gente que é consumidor precisa ficar atento e boicotar essas empresas na hora de fazer compra. Todos os especialistas falam que não tem aliado melhor do que o consumidor nessa luta. Por isso, nesse Natal, cuidado, preste atenção nas lojas, nas empresas, nas marcas que você vai prestigiar como cliente. Não se permita virar um apoiador de uma das tragédias humanitárias mais presentes do nosso tempo. E que inclusive pode estar acontecendo muito perto de você, do seu trabalho, da sua faculdade. Eu vou deixar aqui embaixo o link com a lista suja mais recente, que é desse ano de 2018. Então você, antes de ir às compras, dá uma olhada, vê se não tem nenhuma marca que te interessa e que você deveria boicotar. E é claro, como já é de costume, se inscreve, clica no sininho, deixa seu like ou seu comentário para você ficar sabendo dos próximos vídeos.